Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula onde estaremos hoje desbravando e entendendo a uva que está se tornando emblemática, referência e ganhando a ponta protagonismo quando a gente fala dos vinhos portugueses. Vamos estar falando hoje sobre Touriga Nacional. Touriga Nacional, e assim, a gente falar que existe uma uva emblemática, falar que existe uma uva que é a protagonista nos vinhos de Portugal, é um pouco de presunção da nossa parte. Mas ela está despontando para ter essa representatividade, ser a referência e ter essa representatividade. Só que a gente vai ver que ela não é uma uva fácil de ser cultivada, ela não é uma uva fácil de ser produzida e que ela precisa de carinho, atenção, a produtividade dela é baixa, então ela é uma uva de alta qualidade, mas difícil de ser produzida. Mas faz vinhos simplesmente espetaculares. Ela está ganhando protagonismo exatamente por causa da qualidade. E nós estamos falando da Touriga Nacional. Uma uva que a gente já começa a ver em rótulos de destaque, ou em rótulos até como varietal, né, a uva sendo a grande protagonista dos vinhos de Portugal. E isso que a gente, claro, ela nasce no norte de Portugal, mas hoje ela já é uma grande referência para praticamente, né, toda a região, as regiões produtoras de Portugal. Então, esse é um ponto relevante da gente já ir pensando. E assim, é legal porque Portugal é um país pequeno, mais ou menos assim, o tamanho de Portugal é um país que é o tamanho de um estado brasileiro, um estado assim, não muito grande, então é um país pequeno, mas que tem uma diversidade muito grande geográfica. E assim, uma diversidade grande de norte a sul e uma diversidade muito grande também de leste a oeste. Porque a gente tem no oeste o Oceano Atlântico e a gente vai ter no leste cadeias montanhosas, já, né, quando faz fronteira com a Espanha. A gente tem no norte, né, aquelas regiões famosas, como a região do vinho verde, muito floridas, regiões muito verdejantes. E no sul, praticamente a gente tem áreas ali quase áridas, né, muito quente, muito sol. Então, é um país pequeno, mas com uma diversidade muito grande. E essa diversidade também se expressa nas variedades portuguesas. O país se orgulha de dizer o seguinte: olha, o grande destaque dos vinhos de Portugal não é uma uva em si, mas é o blend, as misturas. E Portugal é famoso por ter mais de 230 variedades autóctones, ou seja, uvas que nascem em Portugal, surgem em Portugal, se desenvolvem em Portugal e viram referência dos vinhos nesse país. E que depois, claro, algumas dessas variedades elas vão se sendo levadas, vão ser cultivadas em outros países também, mas não com o protagonismo que tem aqui. Ou seja, mais de 230. Então a gente vai ver que Portugal usa muito esse conceito do velho mundo, de olha, valoriza muito o local. Muito local. A gente vê ali, o produtor, a região, e um pouco menos de destaque nos rótulos para as uvas. Mas a gente vê que isso começa a mudar. E isso começa a mudar porque o consumidor gosta um pouco desse conceito, né? Uvas, esse conceito de uvas, de saber a uva que está tomando. Isso já faz bastante tempo que o consumidor gosta dessa referência. E Portugal também é muito lindo nas suas paisagens, né? A paisagem de Portugal é simplesmente fascinante, deslumbrante. É, é lindo. Portugal é lindo, literalmente, de norte a sul, de leste a oeste. É espetacular a diversidade, a cultura.
Isso também vai se expressar nos seus estilos de vinho, não só nas variedades. Mas uma uva vem despontando. E se a gente tem uma uva que hoje pode ser considerada assim como uma referência dos vinhos portugueses, com certeza a gente hoje está falando da Touriga Nacional. Mas legal, vamos avançar um pouquinho e entender que ela é uma uva antiga. Ela é uma uva que já é citada há bastante tempo. Mas o primeiro documento, né, oficial registrado, ele data de 1822. É o primeiro documento que fala, não, realmente tem uma uva aqui, e essa citação eles citam uma uva, né, chamada Tourigo. Tourigo, muito provavelmente, essa citação é porque tem uma pequena freguesia, né, que tem bem uma pequena, né, que fica ali em Viseu, no Dão, na região do Dão, que é uma pequena freguesia chamada Vila de Tourigo, e que provavelmente o nome Touriga tenha vindo dessa freguesia, ou seja, essa uva ganhou uma notoriedade nessa região. Então nós estamos falando de uma uva que já é registrada desde 1800, começo de 1800, e que provavelmente ela nasce no Dão. E assim, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nas regiões, fica mais fácil da gente visualizar. O Dão, de modo geral, fica no centro-norte de Portugal, bem pertinho do Douro, bem pertinho. Inclusive as variedades são muito próximas, né, o que é plantado no Dão e no Douro. Claro, hoje a gente está vendo já uma diferenciação um pouquinho maior, mas sempre foi muito próximo assim, a produção do Dão e do Douro. O Douro é uma região muito mais famosa. E o Douro vai também cultivar essa variedade logo depois que o Dão começa a dar destaque para ela. Mas, ok, o Douro, quando a gente compara essas duas regiões, o Dão e o Dão é muito mais uma região mais interiorana, menos famosa, mas que faz vinhos incríveis em qualidade. Incríveis. Então, porque a gente vai volta aqui, eu vou só mostrar para vocês o que a gente está falando, porque a gente está falando aqui, ó, vou pegar o mapa de Portugal. Então nós estamos falando aqui, ó, o Douro é essa área aqui, Portugal aqui, né? Então a gente está na Península Ibérica, estamos aqui a Espanha, né? Fazendo fronteira, que é norte e leste é Espanha, e aqui está marcadinho, colorido, é Portugal. Aqui é o Oceano Atlântico. Então a gente está vendo que Portugal é pequeno, mas essa divisão sociogeográfica aqui é legal, porque ela também vai ser uma divisão onde vai ter uma referência para os vinhos. O Dão é uma região que é um pouco mais interiorana. O Douro está aqui um pouquinho mais para nordeste do Dão. E o Douro ficou muito famoso por causa dos seus vinhos, né? O vinho do Porto. Porque aqui na cidade do Porto era onde era armazenado os vinhos e da onde saía principalmente para o exterior, né, Inglaterra e outros países. Então ficou muito famoso o vinho do Porto, que saía aqui da cidade do Porto. Só que a região de vinhedos do vinho do Porto fica aqui, no Douro, que é aquelas paisagens lindas que a gente vê, né, de encosta, o Rio Douro no fundo, então lindíssimo, maravilhoso. Só que, gente, o Dão é tão lindo quanto. O Dão, ele tem mais altitude, ele tem cadeias mais montanhosas, tem um pouco mais de, são relevos mais íngremes, é um pouco mais, tem uma geografia um pouco mais extrema que o Douro. Então, provavelmente a Touriga nasce aqui. E assim, até a praga da filoxera, vamos lá, filoxera anos final de 1800, vamos botar ali desde mais ou menos 1880, mais ou menos. A uva mais plantada, com quase 90% dos vinhedos, acredita-se que era Touriga Nacional, aqui no Dão. E claro que depois do Dão ela vai migrar aqui para o Douro. Certo, só essas referências iniciais aqui, e aí a gente volta para o nosso contexto histórico.
para dizer que o que acontece? A uva, então, ela provavelmente nasce no Dão, ganha maior volume no Dão, ela migra para o Douro. Quando tem a filoxera, então a filoxera ela devasta os vinhedos de boa parte da Europa, e isso também devasta os vinhedos principalmente aqui do norte de Portugal, e eles têm que replantar os vinhedos. E quando eles vão replantar os vinhedos, e a gente está falando do começo de 1900, eles preferem replantar menos a Touriga Nacional e replantar mais outras uvas, entre elas Touriga Franca e outras. Por quê? Porque a Touriga Nacional já é um primeiro desafio da variedade. Ela é uma uva que o volume de produção dela é muito pequeno. Ela, numa videira, uma videira em média de Touriga Nacional, dá um volume assim, algo em torno de 1 quilo de uva, 1,5 kg. Ou seja, mal dá para fazer uma garrafa de vinho por videira. Então isso é uma produtividade muito baixa. E começo de 1900 o foco não era qualidade, era produzir e ter volume, ter produto. Então eles preferem não replantar tanto a Touriga Nacional, mas eles replantam uma pequena variedade, uma pequena quantidade, mas uma diversidade muito grande de outras uvas mais produtivas e tudo mais. Então a Touriga perde o destaque que ela tinha nos anos 1800. Só que agora, com o passar do tempo, o que começou a ter esse perfil de mudança global? Os produtores entendendo que o consumidor cada vez mais busca qualidade. O consumidor cada vez mais quer vinhos bons. Então, tem produtor que ainda é focado em fazer volume. Mas, de modo geral, o que é mais valorizado hoje no mercado de vinhos é produto de maior qualidade. Não necessariamente maior volume. E isso começa, essa mudança começa principalmente ali nos anos 80, vai se intensificar nos anos 90, ou seja, a partir dos anos 90, anos 2000, Portugal começa a olhar com outros olhos para a Touriga Nacional. Dizer, opa, peraí, a gente tem uma uva aqui que ela é representativa, ela tem uma qualidade maior, mas não é uma uva fácil de ser cultivada, é uma uva com volume de produção muito pequeno. Então a gente precisa de atenção. E vamos lá, a gente está falando de uma das principais regiões de vinho no mundo, que é o Douro, aonde a Touriga Nacional é uma das uvas principais para o vinho do Porto. Então, né, a gente tem uma quantidade grande de uvas que são permitidas no vinho do Porto. Tem algumas que são principais, pelo menos umas 5 aí que são grandes protagonistas do vinho do Porto, sendo que uma das mais destacadas no corte do vinho do Porto é a Touriga Nacional. Uma vez que ela faz parte de essência, né, de matéria-prima para um dos principais vinhos fortificados do mundo, que é o vinho do Porto, ela é muito plantada também. Só que o consumidor, de modo geral, ele, com o passar do tempo, ele foi preferindo cada vez mais vinhos não fortificados. E aí, o vinho do Porto ainda é um grande protagonista de vinho fortificado, muito produzido, muito destacado. Só que também os produtores de vinho do Porto começaram a fazer vinhos não fortificados, com essas mesmas variedades que são plantadas para o vinho do Porto. E a Touriga Nacional é uma delas. E hoje a gente já encontra, por exemplo, vinhos com um preço interessante, uma qualidade bem interessante, com a Touriga Nacional não fortificado, ou seja, não vinho do Porto. Aqui tem um exemplo para vocês. Para quem quer provar um vinho não muito caro, uma qualidade boa de Touriga Nacional, aqui tem um exemplo muito legal. Esse vinho se chama Pedra Cancela, ele é feito no Dão, é um vinho que seguidamente ele é premiado, ele é de Touriga Nacional. O Pedra Cancela, né, ele tem Pedra Cancela tinto, o rosé e o branco. Tanto o tinto quanto o rosé levam Touriga Nacional. Pode mudar, pode entrar uma outra variedade, né, no corte, enfim, mas acaba sendo a Touriga Nacional a uva protagonista desses dois vinhos, tanto o tinto quanto o rosé. E que tem um preço, o Pedra Cancela, vocês encontram aí na internet, na faixa aí de pouco menos de R$100. Mas um vinho que é premiado, um vinho que tem uma qualidade alta e que entrega bem
das características da Touriga Nacional. Eu até pensei em degustar o Pedra Cancela, como estava sem estoque aqui, ia demorar um pouquinho para chegar, né? Mas enfim, né? Um vinho que vale a pena. Uma dica importante para vocês, né? Quem quer procurar, não sei que vinho provar de Touriga Nacional, às vezes é muito caro. Se o volume, uma coisa importante, né, gente? Se o volume é pequeno, se ela produz menos por videira, é óbvio que o preço final do vinho vai ser mais caro, né? Volume menor, então preço maior. Então Pedra Cancela é uma boa dica aí para vocês, tá? Vocês encontram fácil aqui para comprar no Brasil, Dudão. Então o tinto e o rosé são de Touriga Nacional. E qual o perfil de vinho que a Touriga Nacional produz? De modo geral, Touriga Nacional produz vinhos tintos mais intensos. Principalmente aqui, ó. Vinhos tintos muito encorpados, muito estruturados. Claro, aí a gente vai encontrar muito. A gente já falou, Portugal é famoso pelos seus vinhos de corte. Então, a Touriga Nacional, quando entra normalmente em corte, ela entra para dar estrutura, para dar potência, para dar intensidade. Mas com outras uvas para fazem o trabalho contrário, dá uma maciada. Então, a gente vai encontrar a Touriga Nacional tinto, encorpado, de modo geral, e às vezes em corte já com tinto mais de corpo médio. Claro, é uma uva tinta, então também dá para fazer vinho rosé, como a gente viu, Pedra Cancela, rosé e outros. Olha que interessante. Olha que interessante. Falei para vocês que tende a fazer vinhos intensos, potentes, tintos, encorpados. Olha que interessante isso. Já dá para a gente pegar uma citação, qual é o destaque dessa uva. São seus vinhos potentes, estruturados, encorpados. Então, é já um direcionamento para a gente. Esse é o grande protagonista. Dá para fazer outros estilos de vinho? Claro que dá. Mas esse aqui é o protagonista da Touriga Nacional. Mas falei para vocês, antes da gente ver o perfil da uva, seus vinhos, etc., é legal a gente entender o perfil vitícola dela, ou seja, o perfil da videira. Para começar, ela é pouco produtiva, ou seja, ela dá poucos caixos por videira. Por um lado é bom, porque faz uma uva, né? Ela produz, a videira produz uma uva mais concentrada, mas um volume muito pequeno. Então, quem tem videira plantada de Touriga Nacional sabe que o volume vai ser pequeno. Não vai ter grandes volumes. Só que ela também, além de ser pouco produtiva, ela é muito viçosa. Ela cria muito matéria, folhagem. Ela cria muito, então precisa ter muita manutenção. Precisa podar ela bastante para ter um bom controle, bom manejo de videira. Além dela produzir pouco, ela exige mais mão de obra. Isso tudo a gente vai somando no preço, né? Vai colocando no preço final do vinho. Mas ela tem uma vantagem também pela qual ela está ganhando destaque cada vez maior em Portugal, mas não somente em Portugal. Ela é resistente, ela é um pouco mais resistente ao calor e à seca. E isso é bom, principalmente quando a gente vive um momento de aquecimento global. A gente está vivendo um momento cada vez mais se destaca isso, se estuda isso, se tem atenção, porque o mundo está mais quente, o mundo está ficando mais seco. E cada vez mais precisa de videiras mais resistentes. Não à toa que a Touriga Nacional foi agora, em 2020, autorizada para começar a entrar no teste do corte bordalês, em Bordeaux, na França. Touriga Nacional foi uma das 4 tintas novas autorizadas, ainda só para os vinhos de entrada. Durante, vai ficar alguns anos em teste, mas a Touriga Nacional já foi autorizada. E por que ela foi autorizada? Porque ela é mais resistente à seca. Ela é mais resistente ao calor. Então, ponto a favor dela. E, aliás, ela tem a casca mais grossa. E por ter a casca mais grossa, ela também precisa de um pouco mais de calor. Ela precisa de um pouco mais de radiação solar para ela conseguir amadurecer bem. Ela tem cachos pequenos, tem a casca grossa, então a gente já consegue ver aqui, né, na fotinho
que a uva tem uma quantidade de matéria sólida bastante grande, matéria sólida principalmente, né, a proporção de suco, de líquido versus o sólido, ou seja, tem bastante sólido, e isso vai fazer com que o vinho seja mais intenso, mais concentrado, tem mais casca, né, então vai ter mais cor, vai ter mais tanino. E a maturação dela é uma maturação média, ou seja, o amadurecimento é que a gente chama intermediário. E é de intermediário para um pouquinho mais tardio, ou seja, ela amadurece um pouquinho mais intermediário, ou seja, não é uma uva que amadurece cedo, mas não é uma das mais tardias. Né? De modo geral, uma uva que amadurece aí no meio do caminho. Em Portugal, normalmente, a gente está falando, vamos pegar aqui no Brasil, normalmente no Brasil ela amadurece ali em março, né? Março está colhendo ela. E aí as outras uvas mais precoces está colhendo desde janeiro, né? E a gente já colhe ela um pouquinho mais cedo. Quando a gente fala de Portugal, depende da região, mas aí Portugal normalmente vai começar a vindima ali final de agosto, setembro, ela vai começar, a gente normalmente vai colher a Touriga Nacional ali por final de setembro, às vezes em outubro. Ela é uma uva, então, que ela não amadurece tão cedo, mas ela não é das mais tardias. Só que ela não gosta, ela tem riscos para desavinho e também a botrytis. Então, o que é legal? Quais as regiões onde melhor se desenvolve Touriga Nacional? São regiões onde tenha bastante sol, bastante iluminação e que seja uma região um pouco mais seca ou que tenha bastante vento. Por quê? Porque o vento ajuda a sanidade, porque o vento passa no meio dos cachinhos e ajuda a remover um pouco da umidade. Se ela é atacada pela botrytis, e aí a gente está falando de botrytis cinza, né? Botrytis cinza, ou seja, mofa, estraga a uva, o vento ajuda a remover um pouco desse fungo, dessa umidade, e aí a uva consegue se desenvolver um pouco melhor. Então ela gosta de vento. Ela gosta de ter, ela não gosta de umidade no meio dos seus cachinhos. E não é um cachinho tão espaçado, é um cachinho relativamente compacto. Então é fácil ficar retida a umidade aqui dentro. E aí ela mofa, aí ela estraga. Sim, eu tô vendo a interação de vocês aqui bem legal sobre Touriga Nacional no Brasil também. Tá? Já vou, a gente já vai chegar lá daqui a pouco. Mas só para vocês terem uma referência, quando a gente fala de Touriga Nacional hoje, 97% de todo o vinho produzido Touriga Nacional no mundo é em Portugal. Então a gente tem Touriga Nacional fora de Portugal, mas é bem pontual. São poucos países e poucas regiões. A gente tem alguma coisa na Austrália, a gente tem alguma coisa nos Estados Unidos, a gente tem alguma coisa no Brasil, a gente tem alguma coisa em vários países aí que tem um pouquinho de Touriga Nacional, mas Portugal aí com mais de 97% de toda a produção. Então é a grande referência. Então é uma uva que exige locais com mais insolação, locais com menos umidade, de preferência locais com vento, solos com boa drenagem. Então ela gosta de solo com boa drenagem, tem volume de produção pequeno, é uma uva que precisa manutenção em vinhedo, é uma uva que tem cachos pequenos, bastante matéria sólida, casca grossa, então já dá para a gente definir um pouco o perfil dos vinhos da Touriga Nacional. Qual é o perfil que a gente vai esperar? Então, ela é uma uva que tem a casca bem grossa, um volume pequeno. Então a gente já dá para começar a entender que um dos desafios da Touriga Nacional é amadurecimento. Outro desafio é volume. Tu tem um volume muito pequeno. Então vai ser focado seus vinhos, e é isso que está dando maior destaque para ela, para protagonismo, para ganhar referência, para ganhar destaque como varietal, ou para ter um protagonismo maior nos cortes, né, no corte dos vinhos, é a qualidade. E uma vez que o consumidor está procurando mais vinhos de qualidade, aí a gente tem um cenário favorável para ela ganhar destaque novamente, ou seja, ganhar protagonismo que ela pode ter. Se a gente falou que lá em 1800, Dão tinha quase 90% das suas videiras com Touriga Nacional, não que isso vai voltar a ser, mas começa a ter uma uva de referência.
E isso, de certa forma, ajuda, né? Ajuda no destaque internacional, ajuda para os consumidores novos que estão entrando a ter uma referência. Ah, qual é o vinho de Portugal? Eu gosto de um vinho lá português, mas qual? Me recomenda um vinho de Portugal. Ah, compra Touriga Nacional. Assim como acontece com a Argentina. Ah, compra Malbec argentino. Assim como acontece com o Chile, né? Compra Cabernet Sauvignon chileno. Assim como acontece com o Uruguai. Compra um Taná uruguaio. Então dá essas referências. Então pode ajudar. Mas o foco dela é qualidade. Com esse cenário vitícola que a gente viu, o que a gente tem? Então, aqui o perfil médio, tá, gente? Vamos lembrar que esse gráfico aqui é uma média. Não é absoluto. Não são todos os vinhos que vão ter Touriga Nacional que vai ter esse perfil aqui. Mas, de modo geral, vão ser vinhos com muita cor, casca grossa, muito, olha a cor, inclusive esse azuladão, né? O azul pinta-língua, né? Aquele azul que tem uma intensidade de cor enorme. Tem uma intensidade média a mais de aromas e sabores e tem uma estrutura tânica de média a mais para muita. Faz vinhos normalmente com álcool e corpo chegando em muito e a acidez normalmente é média para média a mais. O que a gente está vendo aqui? Vinhos potentes, vinhos intensos. Aliás, tem alguns autores internacionais que dizem o seguinte, fazem uma comparação da Touriga Nacional com a Cabernet Sauvignon. Que a Touriga Nacional pode ser a nova uva para ocupar espaço que a Cabernet Sauvignon hoje tem. Porque a Cabernet Sauvignon ela não é tão resistente ao calor quanto a Touriga Nacional. Aliás, não é à toa que a Touriga Nacional foi autorizada no corte bordalês, lá em Bordeaux. Eles estão acreditando que ela vai, né, ser uma alternativa importante para quando as uvas atuais começarem a sofrer mais, como está acontecendo com o Merlot, com outras variedades em Bordeaux. Então, há uma chance grande aí da gente cada vez mais ver Touriga Nacional, não só em Portugal, mas em outros lugares do mundo também. A gente já está vendo na França, né? A gente já está vendo... E assim, gente, entrar uma uva tinta nova no corte bordalês é muito significativo, é muito representativo. Então esse perfil é super significativo da Touriga Nacional. Vinhos intensos, vinhos potentes, vinhos concentrados. Agora, tem o outro lado. Quando a gente tem essa intensidade de vinho, o que acontece? São vinhos que são um pouco mais duros quando são novos. São vinhos um pouco mais intensos quando são novos. Mais concentrados, mais potentes. E que muitas vezes, quando são novos, são difíceis de serem tomados. A mesma coisa que acontece com o Cabernet Sauvignon. Então, como Portugal é famoso pelos seus vinhos de corte, pelas suas misturas, inclusive tem muitos vinhos de corte que são feitos no vinhedo, né, os chamados field blends, ou seja, aquela mistura que tem várias uvas misturadas numa área de vinhedo. Então colhe tudo junto e vinifica tudo junto, faz a chamada cofermentação, né? Faz uma fermentação de todas as uvas, colhe todas as uvas que tem lá, fermenta tudo junto. E muitas dessas uvas têm misturado Touriga Nacional e outras. Então, isso está diminuindo em Portugal, mas é comum ter o field blends, né? Como é comum também fazer o corte depois na vinícola. Tem vinhedos de uva, variedades de uvas separadas, colhe separado, vinifica separado e depois mistura. É a grande referência dos vinhos portugueses. A grande referência é corte. Legal. Só que tem um outro ponto importante da Touriga Nacional, que é aromas e sabores. Falei que tem uma intensidade maior de aromas e sabores, mas ela tem uma boa complexidade de aromas e sabores, principalmente primários. Aqueles aromas e sabores que vêm da própria variedade, da própria uva. Então ela é bastante frutada, então essas notas é bem comum, essas notas de amora, framboesa. Depois, conforme vai amadurecendo, né, vai em locais um pouco mais quentes, a nota de ameixa mais madura, às vezes até uma nota de uma ameixa sobremadura, às vezes nota de mirtilo. E essa nota de menta é muito característica. Aliás, 3 pontos importantes para o perfil aromático de Touriga Nacional.
para quem gosta de degustação às cegas, e elas acrescentam muito quando estão no corte, e elas têm muito isso quando tem varietal, claro, quando são varietais, que é o perfil frutado de amora, muito, desde essa amora mais vermelha até uma amora preta, o perfil, essa nota de menta e esse toque floral que lembra a violeta. Esse é um triângulo bem característico dos vinhos de Touriga Nacional. Mas assim, ó, é muito típico da variedade. Então ele tem esse toquezinho floral, que não é muito... Ele não predomina sobre outros perfis. Ele tem essa nota de menta seca e ele tem essa nota frutada. Muito característico. É clássico, assim. Depois a gente vai provar o vinho aqui. O vinho que eu vou provar com vocês, ele é um corte, mas ele tem a maior parte de Touriga Nacional. Então a gente vai ver que, né, vamos procurar nesse vinho, até eu servi aqui uma dosinha só para ver como é que ele tava, e já posso dizer para você, assim, já no aroma, já sente, né? Tem esse toquezinho floral e tem um aroma também que é bem característico, que tá aparecendo aqui, depois eu conto para vocês. A Touriga é uma uva mais estruturada e se dá bem com madeira, se dá muito bem com madeira. Então essas notas secundárias, essas notas de baunilha, às vezes de um tostado, essas notas de chocolate amargo, né? Às vezes uma pimenta preta moída, e evolui muito bem, né? A gente tá vendo que é um perfil de um vinho com capacidade de guarda, de evolução. Então esses aromas terciários, evolutivos, quando começam a aparecer, trazem até uma complexidade maior. Então tem muito esse aroma de chá, aquele chá envelhecido, né? Aquele chá moído. Esse aroma aqui, ó, de bergamota, às vezes de flor de bergamota, né? Quando é uma nota até que lembra bergamota, né? Bergamota é mexerica, é a mesma fruta, né? Tem nomes diferentes aqui no Brasil. Coloquem aqui depois me citem aqui outros nomes para bergamota. Bergamota como é conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que mexerica também é bem comum. Enfim, aquela fruta cítrica de gomos. E que também pode aparecer como um aroma primário, uma bergamota mais fresca, e também quando ela evolui um pouco mais, quando o vinho aparece as notas terciárias, é como uma nota de um doce de bergamota, uma bergamota cristalizada, aquelas balas de bergamota. É bem comum esse aroma também na Touriga Nacional. Então a gente pode ver que tem um perfil aromático um pouco mais amplo e com uma boa diversidade. Boa diversidade de aromas. Ou seja, pode trazer uma complexidade interessante. Né? O pessoal tá falando, ó, sinônimos, né? Mexerica, tangerina. Tangerina acho que é o mais comum no Brasil, né? Tangerina, pocã, bergamota, legal, mexerica, é tudo a mesma fruta, é essa fruta aí que a gente tá falando. Né? Legal, bacana. A Touriga Nacional precisa um pouquinho mais de sol, um pouquinho mais de calor. Então o perfil de fruta que é protagonista na variedade vai oscilar de climas mais moderados, intermediários, que ela não amadurece em climas muito frescos, até climas mais quentes. Então o perfil de fruta também vai oscilar de acordo com o clima onde ela amadurece. Então quando ela vem de locais mais moderados, assim, mais intermediários de clima, essa nota de amora vermelha é bem evidente. Conforme vai vir de locais mais quentes, tende a desenvolver um perfil mais de ameixa, depois uma amora mais preta, até alguns locais mais quentes, aonde começa a aparecer um pouco mais essa fruta sobremadura, né? Às vezes um toque de geleia, um toquezinho de compota. Segredo que a gente viu, né, do perfil sensorial médio de Touriga Nacional é a acidez. Então ela também gosta de alguns locais onde tem um pouco mais de amplitude térmica, para ela conseguir reter, segurar um pouco mais essa acidez, para ela não perder demais essa acidez, ficar um pouco mais cansativo. Aliás, é um ponto importante da variedade, e até que o corte ajuda bastante, a mistura com outras uvas ajuda, é trazer um pouco mais de perfil de fruta fresca e um pouco mais de frescor, acidez para o vinho como um todo. Por isso que é comum um corte de uma outra uva com Touriga Nacional, que é uma uva que ela é originária da própria Touriga Nacional, que é a Touriga Franca, que é outra uva clássica de Portugal, né? Principalmente do Douro. Então é bem comum o corte de Touriga Nacional com Touriga Franca. A Touriga Franca
ela é um pouco mais caráter de fruta vermelha, tem um pouco mais de frescor, ela é menos intensa. Então elas se dão muito bem no corte. E também são duas uvas protagonistas do vinho do Porto. Legal. Ok. Aqui um pouco da Touriga Nacional para vocês entenderem. E esse estudo aqui é um estudo que eu gosto de citar quando eu falo sobre uvas no mundo, que é do Dr. Kim Anderson. E ele mostra aqui a mudança dos vinhedos dos anos 2000 para os anos 2016. O que a gente está falando aqui? Das 30 variedades tintas mais cultivadas no mundo. E a gente vê que a Touriga Nacional está entre elas já. E que cresceu a barrinha vermelha aqui versus a barrinha azul. Barrinha vermelha, 2016. Barrinha azul, que era nos anos 2000. Então, a Touriga Nacional cresce em áreas de vinhedos. Olha, atenção, porque eu estou falando para vocês que é uma uva para ficar atento, porque é uma uva cada vez mais estudada, uma uva cada vez mais cultivada, uma uva cada vez mais valorizada, e que eu estou falando para vocês que tem algumas pessoas comparando já com Cabernet Sauvignon. Talvez ela seja o futuro Cabernet Sauvignon. Não à toa, Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada do mundo, né? Entre tintas e brancos, vinífera mais plantada, e que cresceu muito, né, nesses 16 anos do estudo de 2000 a 2016. A Touriga Nacional, alguns citam que é a futura Cabernet Sauvignon. Só que o que aconteceu? A gente viu Portugal é muito famoso pelos seus vinhos de corte. Então a Touriga Nacional, ela não tinha muito protagonismo. Era um volume pequeno de produção, difícil de ser produzida. A partir da hora que ela começa a aparecer em vinhos varietais, ela começa a aparecer nos rótulos especificados, ela começa a ter destaque pela qualidade dos seus vinhos, o consumidor começa a procurar vinhos específicos com essa variedade. E aqui tá algumas dicas para vocês de vinhos incríveis com Touriga Nacional. Então tem alguns vinhos aqui clássicos, né? Quinta do Noval, né? Incrível. Quinta do Crasto usa Touriga Nacional para os seus vinhos mais representativos, né? Quinta do Valado tem vinhos incríveis. Assim, hoje já não é difícil encontrar o vinho Touriga Nacional como varietal e até como corte de alta qualidade, ela sendo a protagonista no corte. Tem então aqui, né, várias opções aí estão chegando no Brasil de alta qualidade. Acho que vale aí para quem gosta desses vinhos mais intensos, mais potentes, mais concentrados. Vou provar um daqui a pouco, tô curioso para ver como é que tá, né, o perfil aromático dele tá muito interessante. E tô curioso para ver quais são essas características aqui que ele vai se apresentar. Tô bem curioso. Certo. Vamos entrar nas regiões. Mas antes da gente entrar nas regiões, vamos dar uma olhada aqui o que vocês estão falando. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Estão perguntando o que eu vou provar. A gente vai provar daqui a pouco, ó. Esse vinho aqui, que é um pouco mais para o sul de Portugal. E é um vinho que ele é um corte, Touriga Nacional é a protagonista aqui, mas ele entra um pouquinho de Touriga Franca e entra um pouquinho de Alicante Bouschet. Mas eles até não falam o corte. Essa vinícola é uma vinícola bem legal, Vinícola de Setúbal. E a gente eu servi um pouquinho agora do vinho. E olha, já dá pra ver a cor, né? Olha a intensidade de cor desse vinho. Isso que só servi um pouquinho aqui para ver como é que tá o perfil aromático dele. E já dá pra ver essa intensidade de cor que vem dessa casca mais grossa. Estrutura tânica, normalmente também é alta. Vamos ver. Tô curioso para provar. Vamos provar daqui a pouco. Mas antes, vamos responder umas perguntas de vocês aqui. O Bruno Cândido falando que a nota especiada parece bem em alguns que já tomei. Sim, é bem comum. Ela se dá bem com madeira também. Então, esse é um ponto importante. Saber que a nota especiada pode ter um caráter primário e pode ter muito um caráter secundário. É bem comum. O pessoal dando dicas aqui, falando da questão da mexerica, da tangerina. Acho que tangerina é mais comum no Brasil, né? Tangerina acho que é mais convencional. No sul aqui é muito chamado de bergamota. Tem várias espécies diferentes, tal, bem legal. Várias variedades diferentes, bem bacana. Vocês estão perguntando muito sobre a harmonização da Touriga Nacional. Parte sobre a harmonização. É um vinho intenso. Eu vou falar um pouquinho mais de harmonização depois, mas de modo geral, casa muito bem com carnes intensas. Então,
para mim, as melhores experiências de harmonização que eu já fiz com Touriga Nacional foi com Ragu. Aquele Ragu saboroso. É um vinho que tem muito sabor, muita estrutura tânica. É um vinho que tem peso. Então ele precisa de pratos que tenham essas paridades, né, parecidas, para fazer esse contraponto, né? Então precisa ter prato com sabor, com peso, pode ter gordura. Ele tem, a gente sabe que tem bastante acidez, tem bastante estrutura tânica, pode ter bastante untuosidade. Ragu para mim é espetacular. E assim, foi muito bem já com ragu de javali e com ragu de carne de gado. Muito bem, tá aquele ragu com longa cocção, aquela carne, né? Fica mais pesado, um pouco mais untuoso, mas com muito sabor, então bem temperado, vai muito bem. Touriga Nacional vai muito bem com queijos, principalmente queijos azuis, esses queijos mais pungentes, mais intensos, que são mais concentrados, né? Vai muito bem, faz um contraponto. Tem gente que gosta de fazer essa harmonização com chocolate amargo, gosta desse contraste intenso, né? Dessas intensidades, e como o Touriga tem um pouco mais de intensidade, consegue, né, tentar buscar um pouco da intensidade do chocolate. Normalmente o chocolate vai ser mais intenso, tem gente que gosta bastante. E aí tem várias outras possibilidades. Claro, vai sempre depender da estrutura do vinho, assim, né? Como ele está se apresentando. Mas tem alguns recursos bacanas aí. A Maria Ângela perguntando se existe vinho 100% com essa uva. Sim, já existe vinho 100% com essa uva em Portugal e fora deles também. O Renato está perguntando quais as 4 castas autorizadas para teste nos cortes bordaleses. Na verdade, foram 4 tintas e 2 brancas. 4 tintas e 2 brancas. As 4 tintas é a Catetes, a Touriga Nacional, a Marcelin e a Arnina Arnoa. São as 4 tintas que foram autorizadas. Então vamos ver. E as brancas foi a Alvarinho e a Lario, uma casta diferente. Vamos lembrar o nome dela. É uma casta diferente, assim, que é oriunda da Chardonnay. Lariolela. Enfim, eu já lembro pra vocês, eu falo pra vocês qual é a segunda casta branca. É uma casta diferente, que até eu não conhecia. Fui estudar sobre ela quando ela entrou no corte bordalês. E aí ela foi. Aí eu descobri que ela é oriunda da Chardonnay. Então, legal. É uma uva. E ela entrou exatamente. Algumas, né? Quase de modo geral, são uvas mais resistentes ao calor. Né? São uvas mais resistentes à seca. Então elas entram lá para aguentar. Aguentar, né, essa mudança global. O Bruno Candido. Tá, só, Renato, só para ficar claro. Então, as 4 tintas que você tinha perguntado, então. Touriga Nacional, Castetes, Marcelin e Arina Arnoa. Arina Arnoa. Legal. Deixa eu ver o que mais. O Bruno Cândido falando sobre a harmonização com ragu de ossobuco. Aquela polenta mole, clássica, com ragu de ossobuco, fica maravilhoso. Vocês estão perguntando a questão se tem 100%, tem. Vocês falam sobre a questão de vinhos nacionais, o Marcelo falando, né? Rio Sol produz um Touriga Nacional do Vale de São Francisco. Sim, a gente tem na campanha gaúcha. A gente tem no Vale, na Serra Gaúcha é mais difícil, eu falar no final da aula. Na Serra Gaúcha é mais difícil de cultivar. É muito úmido, né? Às vezes falta calor, enfim. Mas na campanha gaúcha a gente tem alguns testes na região central do Brasil, região tropical, e a gente tem no Vale de São Francisco também. Vários produtores, até trago algumas dicas de produtor para vocês no final, produtores nacionais, produtores brasileiros. Deixa eu ver o que mais que vocês têm aqui. Legal. Vocês estão perguntando bastante sobre a questão de harmonização, né? Eu acho legal sobre a harmonização. E assim, tem várias possibilidades aqui. Eu tô vendo que vocês estão perguntando sobre a questão de queijo. Sim, tem bastante queijo. Eu gosto muito de queijos azuis, como eu falei para vocês. Que eu acho bem legal. Porque são poucos vinhos tintos que conseguem fazer paridade, fazer frente, né? Com essa intensidade, com essa pungência do queijo azul, né? O queijo azul é muito saboroso, ele é muito pungente em boca, né? Ele é muito potente, assim. Então, para mim, cansa um pouco, assim, muitas vezes. Né? Então, não é qualquer uva que consegue. Não é qualquer vinho tinto, principalmente, que consegue fazer essa paridade, assim, ter essa intensidade. Legal. A gente já vai degustar o vinho.
Tá vendo o que mais vocês estão trazendo aqui? Eu até tô vendo que ficou alguma pergunta perdida aqui. A Anália. Qual tipo de queijo harmoniza com a Touriga Nacional? Cuidado, tem outras Tourigas, tá, Anália? A gente tá falando queijos mais intensos, queijos mais pungentes. Queijos, porque até queijo com um pouco mais de sal. Tem que cuidar sempre com o sal do queijo, porque o sal do queijo pode ser um pouco mais cansativo muitas vezes, né? Então, mas eu acho que vale vocês experimentarem, tá? Acho que vale o teste aí para vocês, porque vale uma boa experiência, tá? Vale uma boa experiência. O que mais que vocês trouxeram aqui? Bará. Legal, sim. Essa questão de harmonização com carne vai depender muito do perfil, tá, gente? Então, vai depender muito do perfil, assim, tipo, qual é o vinho? Eu provo o vinho primeiro, isso vai depender muito qual é o vinho, né? Então, dependendo do vinho, vale essa comparação, né? Faz a avaliação estrutural do vinho, para aí a gente ver, o que ele aguenta, certo? Então, vai depender sempre do vinho. Só a variedade é difícil de definir, né? Quando a gente tem só a variedade, assim. Então, acho que vale atenção aí, né? Quando tem só a citação da uva, eu não gosto tanto. Eu gosto de provar o vinho para daí depois a gente fazer a paridade, né? Provar o vinho para fazer a variedade. Tá, legal. Vamos voltar aqui. Eu já vou degustar o vinho com vocês agora, mas eu quero falar um pouquinho sobre as regiões, né? Quero falar um pouquinho sobre as regiões para vocês, onde ela é protagonista, um pouco do perfil dos vinhos, e aí a gente vai degustar o vinho já aqui nesse perfil. Aliás, eu falei tanto do vinho, né? Eu vou degustar o vinho. Eu vou degustar o vinho com vocês. E aí a gente vai ver quais são as características, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a região. Vamos degustar um pouquinho, né, desse perfil, porque o vinho tá tão interessante, ele tá com um perfil aromático tão intenso aqui, você vir mais um pouquinho. Mas ele tá tão toque floral, um toque especiado, ele tem aquele toque daquele muito, aquela nota de amora, assim, parece que esse é um vinho bem didático para falar sobre a Touriga. E ele tem um toque de frutas vermelhas, provavelmente do corte com a Touriga franca, mas tá bem legal. Eu vou servir uma dose aqui. O vinho que vou provar com vocês é um vinho bem legal. Eu gosto do rótulo. Esse rótulo é alto relevo, né? Eu acho muito bonito, assim. Essa quinta é muito legal, que é a Brejinha da Costa. Ela é da Península de Setúbal, né? Eu provei, conheci esse vinho um tempo atrás, aqui numa aula da Península de Setúbal. Gostei bastante. Ver se eu consigo melhorar aqui. Revolução. Aqui, opa. E ele é um vinho que ele tem, claro, é um pouco mais para o sul de Portugal, um pouco mais quente, tem 14,5% de álcool, né? Dá para ver que é um vinho um pouquinho mais intenso. Rótulo alto relevo, acho super bonito esse rótulo deles, ó, super elegante. E aqui o selinho, né? Península de Setúbal. E vamos provar esse vinhote aqui. Eu tô curioso para as características estruturais desse vinho. Porque assim, ó, já deu pra gente ver que tem cor. Tem cor. Sim, a gente vai falar um pouquinho das regiões daqui a pouco, tá? Um pouquinho a gente já vai falar das regiões. Eu resolvi provar o vinho, deixar provar o vinho no final, mas agora eu fiquei curioso para provar esse vinho para ver as suas características. Então já dá pra gente no servir. Não vai dar aguante. No servir já dá pra ver que tem cor. E olha assim, ó. Tem muita cor. Vou botar o guardanapo aqui atrás só pra vocês verem. Ó. Onde pingou vinho na taça, tá pigmentadão. Tem cor pra caramba nesse vinho. Vamos ver como é que vai ser a parte estrutural, o restante dele como um todo. Mas eu tô curioso, assim. O perfil aromático tá muito legal. Legal. Bacana. Bem bacana o perfil aromático. Vamos lá, visual primeiro, tá? É um vinho límpido, bastante brilhoso, muita intensidade de cor. Não vê nada através dele, né? Aqui, ó, parte central, aqui nada. Na borda, com muita dificuldade, assim, muita intensidade de cor. É um vinho tinto tranquilo, predomina o rubizão, assim, vermelhão. Aquele vermelho, literalmente aquele vermelho sangue, né? Cor linda, assim. E assim, ó, quando pingou na taça, vocês conseguem ver aqui, ó, os pinguinhos. Olha aqui, ó, opa, aqui. Olha, tem os pinguinhos na taça, olha como pigmenta. É um vinho 2017, gente. Ou seja, um vinho que já tem aí seus 5 anos. Então, é interessante, né? Olha, bem legal. Nariz.
É uma intensidade média para média a mais, sem agitar a taça. E muito esse perfil, muita fruta, principalmente uma amora bastante madura. Ele tem até um toquezinho de fruta vermelha, mas não é o que predomina. Tem a nota especiada, tem a nota floral. Olha, é muito legal. Vamos agitar a taça. 4 voltas. Nossa, ele ficou muito mais frutado. E aí começou a aparecer um toque de erva. Não chega a ser, não consigo identificar uma menta, mas um toque de erva é bem comum. Essa nota especiada fica mais evidente. Ele lembra um toquezinho, um toque muito delicado, defumado. E tem uma complexidade muito legal, mas fruta. Muita fruta madura, muita amora. Para quem tem dificuldade de identificar amora, esse vinho é bem, bem bacana. Assim, tem esse perfil de amora bem evidente. Assim. Gostoso. Tô pra colocar na boca, né? Sentir as características sensoriais. Tô até salivando. Assim. Vamos colocar um gole. Hum. 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 Olha, é um vinho gastronômico. É um vinho para gastronomia, né? Hum, gente do céu, estrutura tânica, super evidente, super presente, né? Olha, vou tomar um segundo gole agora para avaliar, mas é, vai com certeza melhorar quando botar comida. Quer dizer, já é bom, mas com comida ainda vai crescer mais. Vamos lá. Hum. É seco, é um vinho com muito tanino, é um vinho com álcool médio mais, mas muito integrado. É um vinho com muito corpo e uma acidez média a mais. A acidez quase segura o conjunto todo, assim. Assim, olha, posso até dizer que a acidez segura o conjunto, porque eu ainda tô salivando, essa estrutura tânica ainda tá muito presente na boca, mas é muito equilibrado esse conjunto todo, assim, muito equilibrado. O álcool tá ali dando peso, né? Lembrando que o que que dá corpo no vinho? Normalmente álcool, tanino, residual de açúcar. São 3 elementos importantes, assim, para corpo. Agora, o álcool tá aqui pesando e, assim, o tanino tá ali dando mais estrutura e a acidez trabalhando. Gente, é uma explosão de características sensoriais. E aí, em boca, o perfil aromático é muito mais maduro. É muito mais aquela fruta amora muito madura, um toque de ameixa madura. Não chega a ser a geleia, né? Mas aí tem aquele toque especiado. Ele lembra muito um toque de uma canela, aquela canela já, né, aquecida, aquela canela quando ferve. Ele tem essa nota um pouco menos as ervas em boca, muito mais essa fruta madura. Agora eu vi aquilo. Aqui um ragu, aquele ragu de ossobuco que o Bruno tinha falado, aqui ia ser simplesmente espetacular. E esse é um tipo de vinho que eu acho que é legal com queijo azul. Esses queijos mais intensos, principalmente mais pungentes. Eu acho que vale aqui testar, até com alguns queijos mais. Tem que cuidar essa questão do umami, né? Então, queijos muito maturados. Há uma tendência dele, o tanino conflitar um pouco. Então, se pegar esses parmigiano reggiano, queijo com muita maturação, mas esses queijos um pouco mais frescos, mais intensos, pungentes, eu acho que aqui seria o ideal. Então, tentar aí algumas coisas de esses queijos mais com esse mofo azul, acho que é interessante, acho que vale o teste aqui, porque mostra bem. Nível de qualidade desse vinho, ele é um vinho muito bom, ele não é um vinho tão caro, tá? Ele gira na faixa dos 130, R$ 150, barato não é, né? Não tem vinho barato no Brasil. E ele é um corte, ele é de 2017. Essa quinta é uma quinta é vinícola, né, em Portugal, Quinta Brejinho da Costa Selection. E ele é um corte, ele não fala o corte. Ele só diz, ele só diz que predomina a touriga nacional e depois que tem touriga branca e um pouquinho de Alicante Bouschet. Ele não fala aqui,
Não, uma vinícola pequena. Não, não fala. Não fala. Infelizmente não fala o percentual. É comum, né? Portugal, esses cortes aqui, mas com certeza esse toquezinho de fruta vermelha, provavelmente que tá vindo, é da Touriga Franca. A Touriga Franca, ela vem normalmente para deixar um pouco mais macio, né? Um pouco menos intenso os vinhos que são potentes. A gente viu que a Touriga Nacional aqui fazendo trabalho bem feito, viu? Safra 2017, tá? O Marcelo tava perguntando. Safra 2017. Legal, né? Bom vinho. Depois a gente prova ele um pouquinho mais no final da aula. Vamos dar uma olhadinha nas regiões aqui. Mas me chama a atenção. A questão que a Josi falando que a cor é bonita, sim. A Tati falando sobre a questão do Dalpisol, Touriga Nacional 2018, sim. Eu vou falar um pouquinho da Dalpisol. O Bruno tinha perguntado. Perguntando sobre a questão do corte bordalês, eu já falei, né? Sobre essas novas uvas, essas 6 novas uvas autorizadas, corte bordalês. 2 são brancas, né? A Alvarinho e a Liliorila, que era outra branca, eu fiquei de falar Liliorila. Liliorila. É uma uva que eu também não conhecia. Depois fui pesquisar sobre ela, ainda não provei vinho com ela, mas vou para a Europa em seguida e daí vou prová-la, depois conto para vocês, tá? Liliorila é a segunda uva branca autorizada. As 4 tintas, Arinarnoa, Castetes, Marcelã e Touriga Nacional, e 2 brancas, Alvarinho e Liliorila. Legal. Vamos ver. Vamos ver. Tô começando a entrar nos cortes aí, vamos ver como vai ser em breve. Vamos lá. Vamos seguir um pouquinho. E aí, caríssimos e caríssimas, a gente vai entrar um pouquinho nas regiões, rapidamente, pelo menos 2 referências importantes. Em Portugal, para a gente pegar uma citação que eu acho que é sempre relevante, que é o Dão e o Douro. Essas 2 são importantes, mas ela está muito plantada no restante de Portugal, uma vez que elas ganham um pouco mais de protagonismo. A gente já falou nessa questão do ser pouco produtiva, ser difícil de ser cultivada. Ela precisou que o mundo desse valor para vinhos de maior qualidade para que ela conseguisse ganhar o seu protagonismo. Então, isso a gente vê esse crescimento que aconteceu. E aqui, falando em Portugal, a gente já vê que em 2016 a Touriga Nacional já ocupava aí a 5ª posição, que é o gráfico vermelho. Pode ver aqui, é muito próximo da Fernão Pires e da Castelão. Muito próximo. É claro que a gente tem a tinta Roriz, né, que também se chama Tempranilho. Em Portugal é conhecida como Aragonesa ou tinta Roriz. O nome internacional dela é Tempranilho, como uma das uvas mais plantadas. Então a Touriga Nacional vinha crescendo muito, isso em 2016. E olha versus 2000, os anos 2000. Olha aqui, ela tinha um percentual de 2% do volume dos vinhos de Portugal. Em 2016 ela já estava quase passando de 6%. E a OIV lançou uma publicação em 2020 já mostrando... Opa, eu marquei a Touriga Franca aqui, marquei errado. Esquece que não é a Touriga Franca, tá? Esquece a Touriga Franca aqui, ó, Touriga Nacional, essa aqui, ó. Então, mostrando esse estudo em 2020, que a tendência dela é continuar crescendo. Então, ela já representa mais de 6% dos vinhos de Portugal, ou seja, 6% de todas as uvas, e com tendência de crescimento. E aí a gente vê em comparação a outras uvas que vem ter uma tendência de queda, como a própria Fernão Pires e a Castelão. Então, muito provavelmente aí a gente vai ter, daqui a alguns anos, a Touriga Nacional com um volume significativo. Claro, ainda a Tempranillo é a uva que mais cresce nos últimos anos em todo o mundo em volume e também em qualidade, né? Tem visto cada vez mais Tempranillo de alta qualidade. Então a gente daqui a pouco vai ver a Touriga Nacional ali brigando nas primeiras posições em Portugal. E assim, gente, o corte de Touriga Nacional vai muito bem também com Tempranillo, tá? Tempranillo é outra uva que entra muito bem no corte, assim como a Touriga Franca. Então, atenção. E outra coisa, né? Se a gente tá falando do Douro, vamos lembrar que a Tempranillo também é uma uva autorizada no corte do vinho do Porto. Só que ela entra lá com o nome português de tinta Roriz. Mas é uma das uvas autorizadas. Legal. Vocês estão perguntando a questão da Touriga... A questão da Touriga... Da Touriga Franca, antigamente ela era chamada de Touriga Francesa. Agora não mais, tá? A partir foi nos anos 2000, foi na década dos anos 2000 que o governo de Portugal
oficializou o nome da Touriga Franca como Touriga Franca, né? Que era um dos sinônimos, um Touriga francesa, ela tinha outros sinônimos, né? Francesinha e outros, mas aí oficializou o nome como Touriga Franca. Então esse é o nome oficial da variedade hoje, é Touriga Franca. E a Touriga Franca faz um corte muito interessante com a Touriga Nacional. Se dão muito bem as duas no corte. São uvas bem interessantes para corte, porque se complementam. E lembrando que a Touriga Franca ela é descendente da Touriga Nacional. Okay? Então, legal. A gente falou, ela nasce aqui no Dão, depois ela migra para o Douro e daqui a pouco ela migra para outras regiões. Então, a gente tem no Tejo, a gente tem na Bairrada, a gente tem no Alentejo, a gente tem na Península de Setúbal, a gente tem em Lisboa. Todas essas regiões, a gente tem nas Beiras. Então, todas as regiões aqui, a Touriga Nacional aparece muito bem. Só que com perfis um pouquinho diferentes. Então, aqui para fazer tentando fazer um resumo para vocês, simplificar sobre como se isso fosse possível a Touriga Nacional, para quando vocês forem procurar os vinhos de Touriga Nacional, porque Portugal, né, 97% da produção, o Douro tende a ser um pouco mais elegante, o Dão, por ter maior altitude, né, ter um pouquinho mais de continentalidade e tudo mais, tende a fazer vinhos com maior acidez, e já os vinhos que vêm do sul, de Touriga Nacional, sul de Portugal, lembrando que a gente tá falando que só de Portugal, né, tende a ter mais potência. Eu provei um vinho com vocês do sul de Portugal, da Península de Setúbal, e olha a potência que esse vinho tinha, né, intenso, concentrado, e mesmo, né, que aparecesse outras uvas no corte aqui, vinho com muita potência. E é o mais característico, esse caráter de fruta preta, essas notas toquezinho floral, e essas notinhas, às vezes, de tosse, especiaria e tudo mais. Aqui só para a gente saber, né, ter a citação hoje, como é que está distribuído Touriga Nacional em Portugal. São dados oficiais agora da Wines of Portugal, divulgado há pouquíssimo tempo, mostrando que, aqui vocês estão vendo em rosinha, tudo aonde tem Touriga Nacional plantada, ok? E aí vocês estão vendo aqui, quanto mais escuro, maior o volume. Então a gente tem praticamente em toda Portugal plantada, mas com um destaque um pouquinho maior aqui para o Douro, aqui para o Dão, são as duas com maior volume, né? Achando que o Douro tem 35% de todo o volume. Olha como o Douro é representativo, né? Se a gente parar para pensar, porque se 97% de toda a produção do vinho de Touriga Nacional do mundo está em Portugal, e o Douro em Portugal representa 35%, o Douro é a maior, né, referência, né, tem o maior volume, 30 e tantos por cento da produção global da uva. Depois a gente vai ter o Dão, né, com 25% da produção, e depois outras regiões, né, aqui a Península de Setúbal, que eu provei com vocês, Península de Setúbal um pouco mais aqui para baixo, um pouco mais para o sul, né, trazendo uma citação também importante para a variedade. Então a gente vai encontrar, Portugal é a grande referência em diferentes perfis. O Douro, que é um maior volume, o Douro famoso, né, pelas suas encostas, esses solos de xisto, solos pedregosos, boa drenagem, então tem uma boa exposição solar, tende a ter esses solos, né, com um pouco mais, né, dessas pedras, e o Douro ficou famoso, porque, vamos lembrar, né, a Touriga Nacional é uma uva importante do corte do vinho do Douro. O vinho do Douro, famoso vinho do Porto. E aí vai se dividir, quando é fortificado, o vinho do Porto, quando é vinho tranquilo, é só chamar de Douro, Douro DOC normalmente. Agora, dá pra gente pensar que ela é a uva que tem mais potência, mais intensidade no corte do vinho do Porto. E muitos autores já falam que a Touriga Nacional é a uva principal para os portos vintage. Por quê? Porque ela que dá potência, ela que dá intensidade. Ela é mais difícil, ela tem um volume menor, mas ela é a uva mais potente, mais intensa. Então, ela é a uva que é a protagonista dos vinhos do Porto Vintage. Aqueles vinhos mais longevos, mais intensos. Né? Lembrando que agora, Porto Vintage já tem uma conotação um pouquinho diferente, né? Os produtores podem pedir em diferentes anos, não tem que só esperar agora, né, ser decretado que o Porto é vintage de acordo com o ano, enfim, né, os produtores podem pedir. Então agora a gente vai ter uma frequência maior de Porto Vintage,
desde que tenha qualidade, claro. E a Touriga Nacional é uma das uvas principais para isso. E quando a gente fala de vinhos não fortificados, os vinhos do Douro como um todo, a gente tem esses vinhos mais potentes, mais intensos, mas com um pouco mais de elegância. A gente tem solos aqui com uma boa drenagem, uma boa inclinação, uma boa exposição solar. Só para a gente lembrar, né? Então, Touriga Nacional, protagonista para vinhos não fortificados e também protagonista para o vinho do Porto. Normalmente, o vinho do Porto de entrada, tanto Ruby quanto Tawny, ele vai usar um pouco menos a Touriga Nacional porque é uma uva nobre. Então, ela acaba indo para os vinhos de maior qualidade, né? Os LBVs da vida, né? Os vintages, né? Esses vinhos com um valor agregado maior. Por quê? Porque o volume é pequeno, qualidade é alta. Já o Dão também é lindo, né? Dão é lindo, tem maior altitude, a gente vê essas áreas de maior altitude, cadeias montanhosas maiores. A gente tem um solo também com uma boa drenagem, a gente tem um pouco mais de amplitude térmica pela altitude, então a gente vai ter esses vinhos um pouquinho mais frescos, um toque de fruta vermelha, essa acidez mais destacada, perfis um pouquinho diferentes. Conforme a gente vai indo para o sul de Portugal, aí a gente vai tendo os vinhos ganhando um pouco mais de corpo, ganhando um pouco mais de álcool, né? Então, vai depender do perfil. E tem várias opções legais aí de Touriga Nacional. Para a gente finalizando, falando que no Brasil também tem. Aonde mais no mundo tem Touriga Nacional? A gente tem um pouquinho nos Estados Unidos, né? Estados Unidos que é algo em torno de 40 hectares, provavelmente Touriga Nacional já estejam por lá. A gente tem na Austrália, a gente tem na França, e a gente também tem no Brasil. A gente tem na África do Sul, tem vários outros países que tem. Tudo pontual, tudo coisinha pouca. No Brasil também tem as suas, né, suas pontualidades. A gente tem alguma coisa aqui no Vale de São Francisco. A gente tem alguma coisa em teste aqui nas regiões tropicais, centrais do Brasil. E a gente já tem um volume um pouquinho maior aqui no Rio Grande do Sul. Eu até trouxe aqui 4 exemplos de vinho de locais diferentes gaúchos, né, para vocês provarem. Né, vocês trouxeram algumas dicas legais, a própria Rio Sol tem, lá no Vale do Rio São Francisco. Mas aqui a gente tem, né, tanto a Dalpisol, né, que tem o seu Touriga Nacional, que não tem passagem por madeira. A própria Miolo faz um corte muito legal, né, feito lá na campanha gaúcha, que é o corte de Touriga Nacional com Tempranilho. Bem bacana, né? O corte clássico do Miolo, um dos cortes clássicos do Miolo Seleção, é um dos vinhos de entrada aí da categoria dos vinhos, né, da própria Miolo. A Miolo faz um single vineyard, né, faz um vinhedo clássico lá na campanha gaúcha, né, de Touriga Nacional. A Lídio Carraro tem vinhedos na Serra do Sudeste, né, e tem outros produtores que também tem vinhedos na Serra do Sudeste. Então a gente tem várias opções legais aqui de Touriga Nacional também no Brasil. Né? Então, para quem quiser, já sabe um pouco o perfil da uva, enfim, claro, vai depender muito do local onde ele é plantado. Os volumes ainda são pequenos, né? Não são tão destacados. Portugal é a grande referência, mas já tem algumas coisas legais aparecendo por aqui. Então, acho que sempre é válido aí a gente provar nossos produtos nacionais e tem preços menores. Aqui são só alguns para vocês que eu trouxe de locais diferentes, perfis diferentes para vocês, né? Mas tem vários outros produtores no Brasil aqui que vocês vão encontrar com opções bem legais, bem bacanas. Vou responder mais algumas perguntas de vocês. O Renato falando sobre a Capuane, que tem um Touriga Nacional legal, bacana. O Marcelo falando sobre... Marcelo, a maior potência, Marcelo da Costa falando, a maior potência dos vinhos do sul se dá por ser mais quente? Exatamente, é mais quente, tem mais calor, tem mais sol, retém um pouco mais de açúcar, vai gerar vinhos com o caráter de uma fruta mais madura, vai gerar uns vinhos com um pouco menos de acidez, um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo, exatamente por causa do terroir. O Marcelo perguntando, essa flexibilização do Porto Vinto se deve ao mercado? Também é a maior necessidade do mercado, mudanças globais, né, mudanças... clima como um todo mudando e as regiões se adaptando a esses processos, né? Esses processos de mudança. O Marcelo falando a questão da ficha técnica do Brejinho, do Selection, né? Falando sobre a questão que é Touriga Nacional, Alicante Boucher e Touriga Franca. Isso aí mesmo. Esse 2017. Vocês encontram no Brasil se vir para comprar, tá? A Mônica, qual é o mínimo para ser considerado varietal nessa região? Então, legal. Isso em várias regiões, tá?
Algumas regiões vão ter regras. Alguns países vão ter regras. E alguns não. Alguns vão ser flexível de modo geral. Alguns vão ter regra por percentual, alguns vão ter regra por... Vai depender muito de cada lugar. Tá? Vai depender muito aí de cada lugar. O Renato estava falando das brancas, Alvarinho, Petit Manseng e Lili Orilla. As brancas para o corte bordalês novo. Né? A Petit Manseng, acho que ela não foi aprovada, tá, Renato? Eu não estou enganado, a Petit Manseng que foi aprovada das brancas, eles entraram com o pedido da Petit Manseng, mas ela não tinha sido aprovada. Tinha sido aprovada a Alvarinho e a Lili Orilla, para as brancas. E para as tintas, as 4 que a gente falou, né? Que é... E assim, a gente está muito curioso do que vão vir esses novos vinhos. Só para os vinhos de entrada, né? Bordeaux AOC e Bordeaux Superior AOC. Então são só os 2 vinhos de entrada de Bordeaux que vão permitir. É assim, tudo regrado, né? Então, por exemplo, só pode ter 5% dos vinhedos da vinícola com essas novas variedades. No corte, para os vinhos de entrada de Bordeaux, só vão poder entrar até 10% dessas variedades. Então tá bem regrado assim para eles testarem. Esse 100% que vocês dizem, assim, falou a questão de 100% com a uva, sim, né? Tem vários falando sobre outros produtores, né? A Josi falando sobre o Touriga Nacional do Czar Nobai, né? Também Encruzilhada do Sul, Serra do Sudeste, também a Varietal. A gente tem vários produtores aqui no Brasil, né? Como a Serra do Sudeste tem se destacado pela qualidade das uvas de Touriga Nacional. A gente tem visto novos produtores, né, implementando vinhedos, Touriga Nacional por lá. Enfim, a Serra do Sudeste tem se destacado com uma qualidade até maior do que os vinhos de Touriga Nacional da campanha. Não é absoluto, tá, gente? Isso não é uma regra pronta, mas pelo que eu estava provando, pelo que eu venho provando, assim, a Miolo agora está dando uma atenção. A Miolo tem um projeto de Seival, então com as castas portuguesas, estão dando uma atenção muito grande, assim, para Touriga Nacional e outras uvas portuguesas. Tem sido bem destacado, assim, a qualidade tem sido bem alta. Então vamos lá, vamos lembrar que vem muita coisa legal, né? Muita coisa legal vindo por aí. Enfim, vamos provar. Vamos provar, isso é o mais importante. No final das contas, o que vale é a gente provar. Né? Isso é o que conta no final das coisas, né? A Tati tinha falado sobre a questão do Dalpisol 2018, que gosta bastante, legal. Então, várias coisas legais, assim, né? Acho que tem várias coisas bacanas, assim. Várias coisas bacanas, assim, pra gente provar. É legal você falando bastante sobre as uvas, né? Sobre essas novas uvas do corte bordalês. É legal que Touriga Nacional entrou. Então é um indício de que teremos essas uvas, principalmente, né? Se elas se desenvolverem bem em Bordeaux, há uma chance grande do mundo começar a replicar também. Né? As 6, inclusive, né? As 6 eram para ser 7. Né? A Petit Manseng foi uma das que foi solicitadas, mas acho que o conselho não aprovou. Ficaram 6 uvas, e essas 6 uvas provavelmente vão, né? Lili Orilla era uma uva que eu não conhecia. Né? Eu nunca tinha provado, enfim. Fui estudar porque Bordeaux trouxe para o corte. Lá atrás para entender um pouquinho como é que é essa uva. Né? Já as outras já são uvas um pouquinho mais convencionais, né? Alvarinho super clássico, mas principalmente as tintas, né? Marcelã é outra uva que tem destaque no Brasil. Então vamos ver, né? Vamos ver como é que vai aparecer, mas eu estou muito curioso para Touriga Nacional. As revistas internacionais já falam sobre Touriga Nacional há bastante tempo, né? Se a gente pegar as matérias da Decanter, da Wine Enthusiast, a própria Wine Spectator, são revistas que falam sobre a uva já há bastante tempo. Então acho que, olha, atenção, que eu acho que vem coisa boa por aí, vem coisa legal por aí. Legal, turma! Bacana, acho que foi bem bacana aí o nosso passeio pela nossa queridíssima Touriga Nacional, né? Então aqui 4 indicações de vinhos brasileiros, mas tem vários outros produtores fazendo, ainda em volumes pequenos, a gente já viu que é uma uva que requer atenção, cuidado, carinho, dedicação, mas fazendo vinhos potentes, concentrados. Eu gosto de Touriga Nacional há bastante tempo, tive prazer de provar muitos, continuo provando muitos vinhos de Touriga Nacional. Eu trouxe esse para provar com vocês do Brejinho, porque me chamou muita atenção, olha, me chamou mesmo, ó. Quando eu provei ele, eu não conhecia. Me chamou muita atenção e acho que foi uma boa experiência, está entregando super bem. 2017, 5 anos ainda, tempo de vida pela frente, ele vai ficar melhor com o passar do tempo, ele não está no auge dele ainda, mas já entregando muita qualidade. Nível de qualidade desse vinho, é um vinho, olha,
já dá para colocar um vinho como entrando e muito bom, assim, ó, um vinho que tem tudo, ainda está um pouco intenso demais, ele vai se integrar essas características, ele vai desenvolver um pouquinho de nota terciária, ele vai ficar mais interessante, me surpreendeu positivamente. Bem, bem, bem legal. Então tá, turminha, que foi bacana, assim, nosso passeio, foi legal pra gente desbravar, abram a cabeça, assim, para provar vinhos de Portugal, abram a cabeça para provar Touriga Nacional em corte, varietal. Acho que é uma uva que deu pra gente ver que tem potência, tem intensidade e tem muito a integrar, né? Tem muito a entregar e a se desbravar aí no mundo. E já autores falando, né? Talvez seja a nova Cabernet Sauvignon. Então acho que foi bem legal. Obrigado pelo passeio de vocês, a presença de vocês aqui. Esse é o nosso passeio em Portugal. Deixar um brinde para todos vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.